que seria mais doloroso no fim da sua vida? As coisas que você tentou e não deram certo, ou tudo aquilo que você jamais teve coragem de fazer? Hoje vou te mostrar por que a frase "melhor mal feito do que não feito" carrega uma sabedoria tão profunda sobre a alma humana que até mesmo Carl Jung dedicou seus estudos a este fenômeno. Você já sentiu aquela voz interna que diz que você não é bom o suficiente? Aquela sensação de que se não for perfeito, é melhor nem começar? Essa voz tem um nome. Dentro da psicologia profunda, é a sua sombra. Sua sombra é aquela parte sua que esconde seus medos mais profundos. Ela fala com a voz do julgamento. Ela exige perfeição impossível. Ela prefere que você fique paralisado a correr o risco de ser imperfeito. Mas o que Jung descobriu após décadas estudando a mente humana foi algo revolucionário. Ele percebeu que essa paralisia não é só um problema psicológico, é um bloqueio espiritual que impede milagres de acontecerem na sua vida. Veja bem, quando você age mesmo com medo, algo misterioso acontece no universo. Sua energia muda, o campo de possibilidades se expande, as sincronicidades começam a aparecer como se fossem mensagens divinas. Pense naquela planta que cresce torta, mas ainda assim floresce lindamente. Ela não esperou condições perfeitas. Ela simplesmente agiu com o que tinha. E o resultado foi a vida em sua expressão mais autêntica. Agora imagine quantas oportunidades já passaram pela sua vida enquanto você esperava estar pronto. Quantas portas ficaram fechadas porque você acreditou que precisava ser perfeito para merecer abri-las. O mais fascinante é que Jung descobriu que o self, nosso verdadeiro eu interior, não busca perfeição. Ele busca completude. E completude significa abraçar tanto nossas luzes quanto nossas sombras. Quando você age mesmo com medo, você integra esses opostos dentro de si. Você honra sua humanidade imperfeita. E é justamente essa coragem imperfeita que atrai o que muitos chamam de milagres. Porque, no fundo, o maior milagre não é o resultado perfeito. É a transformação da sua alma quando você ousa ser autêntico. É o despertar da sua força interior quando você enfrenta o medo. É a descoberta de que você é muito mais capaz do que imaginava. Pense nas grandes histórias de superação que te inspiram. Elas não são sobre pessoas que esperaram a perfeição. São sobre pessoas comuns que agiram mesmo tremendo de medo. E aqui está o segredo que poucos percebem. Seu medo de errar não é seu inimigo. Ele é apenas um guardião do seu potencial inexplorado. Quando você o enfrenta com ação, mesmo imperfeita, ele se transforma, se torna aliado no seu caminho de crescimento. Você percebe que errar não é o oposto de acertar. Errar é parte do processo de acertar. É o caminho necessário. É a jornada que forja sua alma. Os antigos alquimistas que tanto fascinaram Jung falavam sobre transformar metais comuns em ouro. Mas o verdadeiro ouro não era material. Era a transformação da alma. Era a coragem de entrar no fogo da incerteza e sair transformado. É por isso que as pessoas que mais realizam na vida não são as que nunca falham, são as que falham mais vezes. Elas entendem que cada tentativa, mesmo imperfeita, é um passo na direção certa, porque o caminho se faz ao caminhar. Se revela apenas para quem está em movimento, para quem age mesmo sem garantias, para quem ousa ser imperfeito. Existe um fenômeno fascinante que acontece quando você dá o primeiro passo mesmo sem ver a escada inteira. O universo responde com o que Jung chamou de sincronicidade, aquelas coincidências que parecem mágicas demais para serem apenas acaso, aquele encontro inesperado que muda tudo, aquela oportunidade que surge do nada, exatamente quando você precisava. É como se o universo conspirasse a seu favor quando você demonstra coragem. Mas há um detalhe crucial. Essas sincronicidades raramente aparecem para quem está parado. Elas surgem no caminho, para quem já está em movimento, para quem se comprometeu com a ação, mesmo imperfeita. Pense nas simpatias e rituais populares que existem em nossa cultura. Aquela promessa para o santo, aquele pedido ao universo, aquele ritual de prosperidade. O que todos têm em comum? Eles sempre incluem uma ação concreta. Acender uma vela,
dar um passo na direção do sonho, fazer um gesto simbólico, porque a espiritualidade verdadeira sabe que a fé sem obras é morta, que a energia parada não atrai absolutamente nada, que o milagre precisa de um canal humano para se manifestar. E é aí que entra um dos conceitos mais poderosos da psicologia de Jung, o arquétipo do guerreiro espiritual. Essa força ancestral que existe dentro de cada um de nós, que nos impulsiona a agir mesmo quando tudo parece impossível, que transforma o medo em combustível para a ação, que entende que a coragem não é ausência de medo, mas ação apesar dele. Quantas vezes você já sentiu esse chamado interior, aquela voz suave mas persistente que diz, vá em frente, que sussurra, tente mesmo que trema, que insiste, comece mesmo que imperfeito. Essa é a voz do seu self tentando guiar você para sua realização mais profunda, para seu potencial mais elevado, para sua versão mais autêntica. Mas existe outra voz, aquela que diz, e se der errado? Que alerta, as pessoas vão rir de você, que aponta, você não está pronto ainda. Essa é a voz do complexo da vergonha, do medo do julgamento alheio, da sombra que tenta protegê-lo da dor da rejeição. Mas aqui está a verdade que Jung descobriu. Essa voz da sombra é apenas um mecanismo de defesa ultrapassado, um guardião ansioso que não percebeu que você já cresceu, que você já tem recursos para lidar com as imperfeições do caminho, com os tropeços inevitáveis da jornada, com as pequenas falhas que fazem parte de qualquer grande realização. É como aquela mãe superprotetora que não percebe que o filho já sabe andar sozinho, que continua segurando sua mão no parque enquanto outras crianças já correm livres. Seu inconsciente está apenas tentando protegê-lo, baseado em experiências passadas, baseado em memórias antigas de dor e vergonha, baseado em um tempo em que você realmente era pequeno e vulnerável. Mas esse tempo já passou. Agora você tem o poder de ressignificar essa relação, de transformar seu medo em aliado, de usar sua ansiedade como combustível para a ação. E quando você faz isso, algo mágico acontece. Seu inconsciente começa a trabalhar a seu favor. Ele passa de sabotador a parceiro, de obstáculo a catalisador. É isso que Jung chamou de processo de individuação. Essa integração profunda entre consciente e inconsciente, entre luz e sombra, entre medo e coragem. E quando acontece essa integração, você descobre um novo tipo de poder. Não o poder superficial da perfeição aparente, mas o poder profundo da autenticidade, da coragem de ser totalmente humano, de aceitar suas contradições, de abraçar sua sombra, de honrar seus medos sem ser controlado por eles. É por isso que as pessoas mais magnéticas raramente são as mais perfeitas, são as mais autênticas, as mais conectadas com sua verdade interior, as mais dispostas a mostrar suas vulnerabilidades reais. Que paradoxo fascinante! Quanto mais você tenta parecer perfeito, menos poder real você tem. Quanto mais você esconde suas imperfeições, menos conectado você fica. Quanto mais você teme o julgamento alheio, mais dependente dele você se torna. É uma prisão invisível que você mesmo constrói, uma jaula energética que bloqueia seus dons mais preciosos, uma barreira que impede a manifestação dos verdadeiros milagres na sua vida. Na sabedoria popular brasileira, existe um ditado que diz: Deus ajuda quem cedo madruga. Essa frase simples carrega uma verdade profunda sobre a espiritualidade autêntica. Ela revela que o divino age através da nossa ação, não apesar dela. A fé verdadeira nunca foi sobre esperar passivamente por intervenção divina. Foi sempre sobre parceria, sobre cocriação entre o humano e o divino. É como o agricultor que planta a semente e depois ora por chuva. Ele não apenas reza esperando que as sementes apareçam magicamente no solo. Ele age primeiro, depois confia. O mesmo princípio se aplica na sua vida. Os milagres que você tanto espera, muitas vezes, estão apenas aguardando sua iniciativa, seu primeiro passo imperfeito, seu gesto corajoso na direção do sonho. E é aqui que a psicologia profunda de Jung se encontra com a espiritualidade popular. Ele descobriu que o inconsciente
Não é apenas um depósito de traumas e memórias. É uma força viva e criativa. Um parceiro invisível que responde às suas intenções conscientes. Quando você age com intenção clara, mesmo tremendo de medo, seu inconsciente capta essa mensagem. Ele mobiliza recursos que você nem sabia que tinha. Ativa potenciais adormecidos. Abre canais de percepção expandida. É por isso que tantas vezes, depois que você dá o primeiro passo, surgem ideias que antes não estavam lá. Aparecem soluções que antes pareciam impossíveis. Manifestam-se ajudas inesperadas. Não é mágica no sentido infantil. É magia no sentido alquímico. É transformação profunda de energia. É o poder criativo do seu próprio ser respondendo ao seu comprometimento. Muitas tradições espirituais falam sobre fé do tamanho de um grão de mostarda. Essa metáfora não é sobre quantidade de fé, é sobre qualidade. Sobre a fé que se expressa em ação concreta, que se manifesta em pequenos gestos diários, que não espera pela montanha inteira se mover, mas dá o primeiro passo em sua direção. Jung observou que as pessoas mais realizadas não são necessariamente as mais talentosas. São aquelas que desenvolveram uma relação íntima com seu próprio inconsciente, que aprenderam a confiar nos sinais sutis da alma, que ousam seguir impulsos criativos mesmo sem garantias, que entendem que o medo de errar com Deus é apenas mais uma armadilha da mente racional, uma forma sofisticada de paralisia, um adiamento disfarçado de prudência. A verdade é que o divino não julga suas imperfeições como você julga. Ele não espera perfeição, espera movimento, espera autenticidade, espera coragem de ser quem você verdadeiramente é. E quando você age a partir desse lugar de autenticidade, mesmo com medo, você ativa o que Jung chamou de arquétipo do Criador, essa força primordial que existe dentro de cada ser humano, que nos conecta com a fonte de toda a abundância, que nos lembra de nosso poder inato de transformar realidades. Observe como as superstições populares sempre envolvem algum tipo de ação simbólica. Jogar sal por cima do ombro, bater 3 vezes na madeira, acender velas de cores específicas. Esses rituais imperfeitos funcionam não porque têm poder mágico em si, mas porque ativam as camadas profundas do seu inconsciente, porque comunicam à sua mente mais primitiva que você está comprometido com a mudança, que você está disposto a fazer sua parte no processo. Jung chamou isso de pensamento simbólico. Essa linguagem ancestral que nossa psique entende muito mais profundamente que palavras, que conecta nossa mente consciente com as camadas mais profundas do ser. Pense no ritual de fazer uma promessa. Você não apenas pede internamente, você se compromete com uma ação concreta, com um sacrifício simbólico, com um gesto que materializa sua intenção. E quando você cumpre esse compromisso, mesmo imperfeito, algo se transforma. Não apenas na realidade externa, mas na sua realidade interna. Sua autoimagem muda, sua confiança aumenta, seu senso de agência se expande. Você começa a se ver como alguém que age, que realiza, que transforma potencial em realidade. É por isso que a lei da atração sem ação é apenas ilusão. Energia parada não atrai absolutamente nada. Precisa haver movimento, vibração, ação simbólica no mundo material. O universo responde à ousadia, à coragem de arriscar, à disposição de ser humano, imperfeito, mas em movimento. Lembro de uma mulher que atendi anos atrás. Ela sonhava em abrir um pequeno café, mas o medo a paralisava. O medo de não ter experiência suficiente, de não ter o investimento ideal, de falhar publicamente. Sugeri que ela desse um pequeno passo simbólico, que preparasse seus melhores doces para amigos próximos, que fizesse um mini evento na sala de sua casa. Com um tremor nas mãos, ela aceitou o desafio. O resultado foi surpreendente não pelo evento em si, mas pelo que aconteceu depois. Um dos convidados era gerente de um espaço que procurava exatamente alguém para oferecer café da manhã. Outro conhecia um investidor interessado em pequenos negócios locais. Uma terceira pessoa ofereceu ajuda com o marketing digital. Coincidências? Jung diria que não. Ele chamaria isso de sincronicidade. Esse fenômeno misterioso onde nosso mundo interno e o mundo externo se alinham.
onde a realidade responde às nossas intenções profundas. Mas note bem, essas sincronicidades só apareceram porque ela agiu, porque deu o primeiro passo tremendo, porque ousou ser imperfeita publicamente, porque converteu energia potencial em energia cinética, em movimento real no mundo. Essa é a verdadeira alquimia da alma, a transformação do medo paralisante em ação imperfeita, do potencial invisível em realidade palpável, da fé passiva em fé ativa, e é nessa transformação que os verdadeiros milagres acontecem. Já parou para pensar por que tantas pessoas talentosas nunca realizam seu potencial? Por que tantos sonhos ficam apenas no reino das possibilidades? Por que tantas ideias brilhantes nunca veem a luz do dia? A resposta está naquilo que Jung identificou como o perfeccionismo da sombra, essa exigência interna de condições ideais, de preparo absoluto, de garantia de sucesso. Mas a vida real raramente oferece essas condições. Os grandes realizadores da história não esperaram por elas. Eles aprenderam a navegar na incerteza, a florescer na imperfeição, a criar apesar das limitações. Pense em todas as grandes invenções que usamos hoje. A primeira versão era imperfeita. O primeiro protótipo tinha falhas. O primeiro manuscrito precisou de revisões. Mas eles existiram. Saíram do mundo das ideias para o mundo material. Tornaram-se reais, ainda que imperfeitos. E é essa materialização que permite a evolução. O aprimoramento, o refinamento através da experiência. Existe uma sabedoria antiga que diz: o perfeito é inimigo do bom. Jung compreendeu profundamente esta verdade. Ele viu como o anseio neurótico por perfeição mantém tantas almas presas, impedidas de expressar seus dons únicos, bloqueadas de compartilhar sua luz com o mundo. A ironia é que enquanto você espera pelas condições perfeitas, a vida continua. O tempo passa. As oportunidades vão e vêm. E o que resta é apenas o vazio do que poderia ter sido. O eco silencioso dos talentos não expressos. A sombra das possibilidades não realizadas. Lembro de um rapaz que sonhava em ser escritor. Por anos ele estudou técnicas narrativas, leu centenas de livros sobre o ofício, planejou meticulosamente sua obra-prima, mas nunca escreveu a primeira página. Sempre havia mais um livro a ler, mais uma técnica a dominar, mais pesquisa a fazer. Enquanto isso, uma conhecida sua menos talentosa publicou 3 livros. Imperfeitos? Certamente. Com falhas técnicas? Sem dúvida, mas reais, tangíveis, vivos no mundo. E cada livro era melhor que o anterior, porque ela aprendia fazendo, crescia através da prática, evoluía pela experiência concreta, enquanto o perfeccionista permanecia preso no purgatório das possibilidades não realizadas. Esta é uma das maiores armadilhas espirituais do caminho humano, a ilusão de que precisamos ser perfeitos para merecer expressar nossos dons, para sermos dignos de manifestar nossa essência, para termos permissão de ocupar nosso espaço legítimo no mundo. Jung percebeu que essa exigência de perfeição não vem do self autêntico, ela vem da persona, nossa máscara social, da necessidade de agradar, do medo de ser julgado, do terror de não ser suficiente. É por isso que a ação imperfeita é tão libertadora. Ela quebra esse feitiço paralisante, rompe a ilusão de controle, nos devolve à realidade onde todos somos humanos, falíveis, imperfeitos, em evolução contínua. A espiritualidade brasileira tem algo profundamente sábio a nos ensinar sobre a ação imperfeita. Observe nossas festas populares, nossas celebrações espirituais, nossos rituais de fé. Eles não exigem perfeição técnica, não pedem expertise profissional. Pedem apenas participação sincera, presença autêntica, entrega verdadeira. E é justamente essa autenticidade imperfeita que gera a energia transformadora, que cria o campo magnético que atrai milagres, que abre portais entre dimensões visíveis e invisíveis. Quando uma pessoa simples faz uma promessa para seu santo de devoção, ela não questiona se é digna, se tem conhecimento teológico suficiente, se merece ser atendida. Ela simplesmente age com fé.
Faz sua parte do acordo espiritual. Cumpre seu compromisso, mesmo tremendo. E nesse gesto de coragem imperfeita, algo se transforma. O campo energético se reorganiza. O inconsciente coletivo responde. O mundo material se reconfigura de formas misteriosas. É isso que os antigos chamavam de magia. Não ilusionismo de palco, mas essa capacidade humana de influenciar a realidade através de atos simbólicos carregados de intenção, de modificar padrões energéticos através da vontade consciente, de cocriar com as forças invisíveis que sustentam a existência. Jung reconheceu esta sabedoria em suas pesquisas sobre alquimia e tradições esotéricas. Ele viu que os símbolos e rituais não eram meras superstições, eram tecnologias sofisticadas para acessar e influenciar o inconsciente, para comunicar-se com as camadas mais profundas da psique, para ativar potenciais adormecidos na alma humana. É por isso que amuletos, palavras mágicas e símbolos de coragem existem em todas as culturas. Eles não são apenas objetos físicos, são pontes entre mundos, âncoras de intenção, catalisadores de transformação interna. Quando você usa um cristal, não é o mineral em si que tem poder, é o que ele simboliza para seu inconsciente, é a intenção que você deposita nele, é o compromisso que ele representa. O mesmo vale para qualquer ação simbólica que você realiza, aquele primeiro e-mail enviado para um possível cliente, aquela primeira aula experimental que você decide ministrar, aquele primeiro capítulo do livro que você finalmente escreve. São todos gestos alquímicos, declarações ao universo, comprometimentos visíveis com seu próprio potencial. E quando você toma essas pequenas ações imperfeitas, seu corpo energético muda, sua frequência vibracional se eleva, sua assinatura eletromagnética se transforma. É isso que os mestres da lei da atração tentam explicar de forma simplificada, que não é seu pensamento isolado que atrai realidades, é seu estado vibracional completo. É a coerência entre pensamento, sentimento e ação. É a integridade energética de quem pensa, sente e age em alinhamento. Mesmo que imperfeitamente, mesmo que tremendo, mesmo que com medo, porque o medo enfrentado se transforma em poder pessoal, em autoridade espiritual, em magnetismo autêntico que atrai oportunidades, pessoas e recursos. Conheço uma mulher que sonhava em mudar de carreira aos 45 anos. Queria abandonar o corporativo para trabalhar com arte-terapia, algo que sempre a apaixonou, que falava à sua alma, que ressoava com seu propósito mais profundo. Mas o medo a paralisava, o medo de recomeçar, de ser iniciante novamente, de perder a segurança financeira. Por 2 anos ela apenas estudou, leu livros, assistiu cursos online, preencheu cadernos com anotações, mas não atendia ninguém, não oferecia seus serviços, não se apresentava como arte-terapeuta. Até que um dia ela decidiu fazer algo simples, imperfeito. Ofereceu uma oficina gratuita para amigos próximos, tremendo, suando, com o coração acelerado, sem saber se estava pronta, se tinha conhecimento suficiente, se merecia ocupar aquele espaço. O resultado não foi perfeito. Houve momentos de hesitação, perguntas que ela não soube responder prontamente, atividades que poderiam ter fluído melhor. Mas algo mágico aconteceu naquele dia. Uma das participantes era coordenadora de um centro comunitário. Convidou-a para oferecer oficinas mensais. Outra era jornalista. Ofereceu-se para escrever sobre seu trabalho no jornal local. Uma terceira tinha um espaço terapêutico. Propôs uma parceria para atendimentos. Em 6 meses ela já tinha uma agenda completa, uma nova carreira florescendo, uma vida alinhada com sua essência. Tudo a partir daquela primeira ação imperfeita, daquele primeiro passo tremido, daquela coragem de ser aprendiz aos 45 anos. Esta é a magia que Jung descobriu ao estudar o processo de individuação. O caminho da alma não é linear, não é previsível, não segue um plano estratégico impecável. É orgânico, intuitivo, cheio de sincronicidades que aparecem quando você demonstra compromisso, quando você move energia estagnada, quando você honra o chamado da sua alma. O paradoxo
é que quanto mais você tenta controlar o processo, mais ele escapa. Quanto mais você exige perfeição, menos flui. Quanto mais você teme o julgamento alheio, mais fica preso em sua própria mente. É como tentar segurar água com as mãos fechadas. Quanto mais aperta, mais ela escapa. É preciso abrir as mãos, soltar o controle, permitir a imperfeição, confiar no fluxo da vida. Jung percebeu que os maiores bloqueios espirituais não são externos, são internos. Não são limitações reais, são grades imaginárias que construímos em nossa própria mente. São medos fantasmas de um passado que já não existe. São expectativas irrealistas de um futuro que nunca chegará. É por isso que a ação imperfeita é tão libertadora. Ela nos traz de volta ao momento presente, ao único lugar onde a transformação é possível, ao único ponto onde nosso poder pessoal reside plenamente. Quando você age no aqui e, agora mesmo com medo, você rompe o feitiço da paralisia, quebra o encantamento do perfeccionismo, dissolve a ilusão de que existe um momento perfeito no futuro, porque a verdade é que esse momento perfeito nunca chega. A hora ideal é sempre agora. O lugar perfeito é sempre aqui. O estado interno adequado é sempre o que você tem disponível neste momento. Se pudéssemos conversar com pessoas no fim da vida, sabemos o que elas diriam. Elas raramente se arrependem do que fizeram, mesmo dos erros, mesmo das tentativas falhas. Elas se arrependem do que não fizeram, dos riscos não tomados, dos amores não declarados, dos talentos não expressos. Essa é talvez a mais profunda sabedoria que podemos extrair da psicologia junguiana, que nossa alma não anseia por perfeição. Ela anseia por expressão autêntica, por conexão verdadeira, por manifestação concreta de nossos dons únicos. Pense nos grandes nomes da história. Eles não foram pessoas perfeitas, foram pessoas de ação, pessoas que ousaram, que arriscaram, que enfrentaram o julgamento de suas épocas, que suportaram o peso da imperfeição visível. E é por isso que lembramos deles, não por sua perfeição inalcançável, mas por sua coragem de manifestar visivelmente seus dons, de deixar uma marca tangível no mundo, de transformar potencial em realidade concreta. Qual é o dom único que você carrega? Qual é o talento especial que só você pode oferecer? Qual é a contribuição singular que sua alma veio trazer? E mais importante, o que está impedindo você de manifestá-la hoje? Mesmo que imperfeitamente, mesmo que tremendo, mesmo que ainda em processo de desenvolvimento? Jung nos ensinou que nosso propósito de vida não é chegar à perfeição, é alcançar a completude, a integração de todas as nossas partes, a expressão autêntica de quem realmente somos, com nossas luzes e sombras, com nossas forças e fragilidades, com nossos talentos e limitações. E isso só acontece através da ação no mundo material, da participação concreta na dança da vida, da coragem de ser visível, imperfeito, humano, em evolução. Permita-se hoje dar um pequeno passo na direção do seu sonho, uma ação simbolicamente significativa, um gesto concreto de comprometimento. Não precisa ser grandioso, não precisa ser perfeito, precisa apenas ser real, autêntico, carregado de intenção verdadeira. E observe os milagres que começarão a acontecer, as sincronicidades que aparecerão, as portas que se abrirão, os recursos que surgirão, não porque o universo premiou sua perfeição, mas porque honrou sua coragem, sua autenticidade, sua disposição de co-criar ativamente. Lembre-se, melhor mal feito do que não feito, melhor imperfeito do que inexistente, melhor tremendo de medo do que paralisado na zona de conforto, porque é na ação que sua alma se expressa, que sua luz se manifesta, que seu propósito se cumpre, que sua vida se torna a obra de arte que sempre foi destinada a ser, imperfeita, autêntica, profundamente humana, e justamente por isso, divinamente bela. Como Jung uma vez disse, não é a perfeição, mas a completude que é a meta da evolução. E completude significa abraçar tudo, o medo e a coragem, a dúvida e a fé, a imperfeição e a beleza, e agir mesmo assim. Este é o maior milagre.
Descobrir que você já tem tudo o que precisa para começar. Agora mesmo. Exatamente como você é. Com o que você tem nas mãos neste momento.